Ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é a última semana. Uma visão foi dada ao profeta Daniel a respeito dos últimos acontecimentos, a respeito desse tempo do fim em que o Senhor Jesus estará voltando a esta terra. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Essa última semana, ou melhor, estas 70 semanas, tudo se cumprirá nesse tempo. Esta dispensação está terminando e o Senhor Jesus irá inaugurar o reino milenar nesta terra, um tempo em que a glória de Deus cobrirá esta terra como as águas cobrem o mar. Nesse tempo, a justiça será plena, a paz será integral, total. Nesse tempo, Satanás estará preso por 1000 anos, então o Senhor Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Daniel 9:25 diz: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que venha o ungido e o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo que governará do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Então, o texto diz a respeito de semanas de anos. Estas 70 semanas de anos, que são a visão que Deus deu a Daniel quando ele estava lá no cativeiro da Babilônia, elas são divididas em 3 partes. A primeira semana, ou os primeiros 7 anos, se refere a esta reconstrução. Depois de 70 anos ali na Babilônia, o Senhor mandou que fosse reconstruído os muros de Jerusalém. Ele usou um rei que nesse tempo era Ciro, e foi decretado que os judeus que quisessem voltar para a sua terra poderiam vir, e também foi decretado ordem para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Então, esses primeiros 7 anos, ou esta primeira semana de anos, foi usada nesta reconstrução. Os outros 62 semanas de anos foi o tempo do término desta restauração dos muros de Jerusalém até a morte do Senhor Jesus, a morte do Cordeiro, como diz o texto. E nós hoje estamos no intervalo de tempo entre as 69 semanas, que são a primeira semana, e mais 62 semanas. E nós estamos aguardando a última semana de anos, ou seja, os últimos 7 anos desta dispensação, até que vem a nova, quando o Senhor Jesus virá para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O livro de Apocalipse faz um panorama desta semana
última semana de anos, ou desses últimos 7 anos. E nós podemos ver este panorama em 7 selos. Nós temos o primeiro selo. Apocalipse 6:1 diz: observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Este cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Nós podemos pensar que ele é o Senhor Jesus, porque lá no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vem no cavalo branco, com glória para reinar esta terra. Mas este cavalo branco aqui, como tudo que nós podemos ver nesses 7 selos, são coisas negativas. E o fato deste cavalo branco aparecer, isso significa uma imitação ao Senhor Jesus. Este anticristo vai se passar por Deus, e quando ele for manifestado nesta terra, começará a operação do engano. Então o fato de ser um cavalo branco, semelhante ao Senhor Jesus, significa que estará começando a operação do engano. O fato dele cavalgar como um vencedor e determinado a vencer, esta é a sua intenção. Ele vem para vencer, mas o real vencedor é o Senhor Jesus. Nós podemos ver que a arma desse cavaleiro é um arco. Um arco significa que ele atira à distância, que ele pega as pessoas de surpresa. Mas nós podemos ver as credenciais do Senhor Jesus lá no Apocalipse 19:11, e é bem diferente. Ali está escrito: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados também em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, como nós podemos ver as credenciais do Senhor Jesus e como ele se manifestará, é bem diferente deste que apenas é dito que lhe foi dado uma coroa, ou seja, autoridade para reinar durante algum tempo. Nós podemos ver ainda a respeito do anticristo, mostrando que é a operação do engano. 2 Tessalonicenses 1 diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando
que Ele mesmo é Deus. Então, como nós podemos ver, antes que estas últimas semanas seja iniciada, ou melhor, o marco que iniciará o início dessa semana é o aparecimento deste homem da iniquidade. Ele virá, como disse Paulo, antes que o Senhor arrebate as primícias, ou os primeiros frutos da terra. A respeito dele também está escrito em Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então Daniel também fala a respeito do anticristo, desse homem da iniquidade, que se manifestará na operação de engano, para enganar os homens desta terra, porque eles deram crédito à mentira e não quiseram dar crédito à verdade e nem se apegaram ao amor de Deus que foi manifestado a todo homem. Nós temos ainda para falar a respeito deste anticristo, da besta, do homem da iniquidade, deste perverso que virá nos últimos dias para estabelecer engano sobre a terra. Nós temos Apocalipse 13:4 que diz: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. O dragão é uma figura de Satanás, a besta é o anticristo. E também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear como ela? Então os homens deste mundo irão adorar a besta, irão exaltar a besta. Eles rejeitaram o Senhor Jesus, mas quando vir outro em seu próprio nome, o Senhor Jesus veio no nome do Pai e foi rejeitado, mas outro virá em seu próprio nome e ele será aceito pelos homens deste mundo. A palavra diz que todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida irão adorar o anticristo, irão adorar a besta que virá. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses se refere a 3 anos e meio. Então, como nós podemos ver, as últimas semanas, 7 anos, 3 anos e meio, é a metade da semana quando este anticristo se manifestará na sua parte mais cruel. Mais tarde nós vamos ver como é este processo de transição. O capítulo 13 de Apocalipse mostra exatamente como isso acontecerá, mas na primeira parte haverá um engano, uma falsa paz, um tempo em que esta terra experimentará uma prosperidade, mas certamente será um governo forte, um governo que não dará muita liberdade às pessoas. A globalização dos nossos dias já é um berço, já é um preparo para este homem, desse grande líder que será manifestado nos últimos dias desta terra. Também o Senhor Jesus, lá em Mateus 24:15 diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então o Senhor Jesus também alertando os seus discípulos a respeito daqueles dias, a respeito da fuga, ele disse que quando chegar na metade da semana, aquilo que Daniel profetizou se cumprirá. Então, ainda dando continuidade a esse panorama da grande tribulação, nós temos aqui o segundo selo. Apocalipse 6:3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então,
esses últimos dias, a guerra, os rumores de guerra já estão se intensificando. Mas quando chegar o tempo da grande tribulação, estas guerras serão intensificadas cada vez mais. Este planeta, será terrível viver nesse planeta naqueles dias. É o tempo da provação, como a palavra diz. Um tempo de grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá jamais. O Senhor disse a respeito dessa grande tribulação com estas palavras, que é uma tribulação que nunca houve e nem jamais haverá. Nós temos o terceiro selo, dando continuidade a este panorama da grande tribulação. Apocalipse 6,5 diz: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, nesse tempo, será predominante a fome. A fome já está muito forte nos últimos dias. E isto já indica que o Senhor está muito próximo de vir a esta terra. A fome e muitas catástrofes estão acontecendo nesses dias. Isto tudo é o cumprimento da palavra do Senhor, mas hoje ainda é o princípio das dores, porque a grande tribulação propriamente dita ainda virá. E esses dias ainda serão terríveis. Nós devemos orar para que esse dia não nos tome como laço. Como orientação do Senhor Jesus, nós devemos orar e vigiar, perseverar, porque se não vigiarmos, esse dia virá como laço também sobre as nossas vidas, nós que participamos da igreja. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então isto é a continuidade do texto que fala a respeito desta fome, que será grande nesse tempo da grande tribulação. Outro ponto deste panorama, desta vista panorâmica da grande tribulação, é o 4º selo. Apocalipse 6,10 diz: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então, nós vimos aí a guerra, a fome e a morte. A guerra sempre leva à fome, e a fome leva à morte. E a própria guerra mata diretamente muitas pessoas. Nós temos o 5º selo, Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então a cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então o 5º selo fala que esse tempo o Senhor julgará todos os mártires, desde o mártir Abel até o último que morrer na grande tribulação, o último cristão, o último filho de Deus, ou os servos, os filhos de Israel, que morrerem na grande tribulação por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. O Senhor nesse tempo estará vingando, porque o Senhor fará justiça plenamente nesse tempo. Todos os homens
que amarem a Satanás, eles serão punidos. Haverá os remanescentes nos últimos dias, o Senhor os condenará ao lago de fogo. Isso é um outro assunto que nós vamos especificar mais à frente, mas o Senhor separará a sua direita e a sua esquerda, as ovelhas e os cabritos. Isso é uma figura que mostra que o Senhor vai julgar com pestes, com todos os sinais terríveis, sinais no céu, sinais na terra, fogo, água se transformando em sangue, escorpiões, gafanhotos venenosos com poder de escorpiões e muitos outros detalhes que veremos mais à frente. Mas o Senhor vai vingar o sangue desses justos, desses servos de Deus de todos os tempos. Então a figura mostra eles clamando debaixo do altar. O altar, esse altar é o altar do holocausto. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele ali na cruz do Calvário derramou a sua vida, o seu sangue, e isso escorrendo para a terra. Aquele lugar foi o lugar do holocausto. Então esses santos, esses servos de Deus estão no paraíso, no interior da terra, nesse lugar espiritual que fica no interior da terra, no coração da terra, como o Senhor Jesus disse que ele ficaria 3 noites e 3 dias antes de subir ao Pai. Então eles clamaram, e o Senhor está mostrando aqui que nesse tempo ele fará a justiça, ele vai vingar o sangue dos santos e dos justos e todos os mártires. Nós temos o 6º selo, Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Este 6º selo, como panorama da grande tribulação, é um resumo de todas as coisas terríveis que virão nesse tempo. Não há como especificar aqui no 6º selo uma só coisa, como nós fizemos nos outros selos anteriores, porque aqui tem coisas terríveis. Nós podemos ver aqui algumas figuras, como mostrando que as estrelas cairão do céu, como os figos verdes caem com os sacudidos ventos fortes. Uma só estrela caindo na terra seria suficiente para uma catástrofe indescritível. Mas quando fala as estrelas dos céus, nós podemos ver em textos posteriores que se referem a um terço das estrelas dos céus, que são demônios, que irão cair nesta terra, porque Satanás será expulso dos céus, e ele, com a sua cauda, ali mostrando ele na figura do dragão, diz que ele trará consigo a 3ª parte dos seus anjos, ou desses demônios, desses espíritos malignos, que hoje atua nas regiões celestiais, nas regiões planetárias. Não é o 3º céu onde o Senhor está, mas é uma região espiritual. Efésios 6 fala sobre isso. Então nós podemos ver aqui a terra se rolando como pergaminho. Nós podemos ver que só depois do milênio é que o Senhor julgará esta terra e a destruirá para fazer novos céus e nova terra. Então nós podemos ver aqui nesse 6º selo um resumo: as rochas, os homens se escondendo, as montanhas saindo de lugar, as ilhas saindo de lugar. Então há muitas transformações, há um resumo completo aqui que nós vamos ver que tudo
nós podemos ver que tudo de terrível está incluído neste sexto selo. Nós temos o último selo de panorama desta última semana de anos, nesses últimos 7 anos desta dispensação, e está em Apocalipse 8:1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes e um terremoto. Então, nestes 7 selos, nós podemos ver que tudo acontecerá mediante a autorização de Deus. Então nada acontecerá antes do tempo. Este 7º selo, ele já dá a introdução aqui às 7 trompetas que serão tocadas, que especificarão as pragas que virão nesse tempo. Mas nós podemos ver aqui que todas as orações dos santos foram subidas e um incensário foi atirado à terra. Significa que o julgamento da terra terá chegado nesse tempo, porque Deus, depois dessa meia hora de silêncio, depois desse silêncio, será autorizado o início da grande tribulação. Na próxima mensagem, eu estarei dando continuidade a essa matéria que trata os últimos acontecimentos. Jesus é o Senhor.